Olá pessoal, no início a ideia era até tentar escrever uma nova Constituição, né, que agradaria os atuais anseios da população brasileira, mas como estou com pouco tempo, estou preocupado com outras coisas, até mesmo devido à situação frágil, né, que vem vivendo o Brasil e o mundo também. Então não estou com cabeça para estudar e me aprofundar muito. Então vou deixar aqui alguns artigos, alguns incisos, alguns ideais que eu acho que seriam de fundamentais importância para a elaboração de uma nova Constituição para o povo brasileiro. Então eu vou tratar aqui como um alicerce base para uma nova Constituição do Brasil. Meu nome é Herbert Procópio e estamos no ano de 2020. Preâmbulo. As diretrizes que seguirão este documento foram elaboradas com a finalidade de atender e tornar reais os atuais anseios da população brasileira, tornando indelével o direito à liberdade individual e coletiva de todo cidadão. Sendo um país de formação cristã em sua cerne, sob a égide de Deus, declaramos aqui as bases que servirão de alicerce para a elaboração da nova Constituição e que sirva de guia para leis complementares. Qualquer lei que contrarie a nova Constituição será automaticamente considerada nula. Que Deus nos proteja. Esta nova Constituição deverá ser proposta pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, devendo ser aprovada pelo povo brasileiro mediante plebiscito popular. Bom, aqui eu faço uma ressalva, pelos caminhos, pelos últimos acontecimentos que têm ocorrido no Brasil, eu duvido que Bolsonaro tenha peito para realizar isto. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado e eu discordo totalmente de meus amigos, sabe? Eu acho que está ocorrendo uma idolatria porque o Bolsonaro não está fazendo o que seria o primordial no governo dele, que seria atacar esses ideais comunistas e satanistas que estão instalados no poder público de nosso país. Então isso é o principal. Eu acredito que não adianta ele fazer rodovia, levar águas e deixar com que o movimento comunista, satanista cresça cada vez mais, entendeu? Ele vendo aliados deles, apoiadores dele sendo presos sem o devido processo legal por uma mera canetada. Então, Bolsonaro para mim foi mais uma grande decepção dessa história macabra que é a história de nosso país. Bom, mas vamos torcer para que eu esteja enganado e que realmente seja somente um plano, como meus amigos têm dito, que eu sinceramente não vejo nunca esse plano chegar. Só vejo acontecimentos cada vez piores e mais tristes. Mas vamos lá para a continuação da Constituição. Dos princípios e garantias fundamentais. Artigo 1º. O poder emana diretamente e indiretamente do povo, diretamente por manifestação pública popular em todo o território nacional, nas vias ou por redes sociais, e indiretamente por seus representantes eleitos, que deverão seguir como base para seu mandato a nova Constituição brasileira. Artigo 2º. Todos são iguais perante a lei, independentemente do sexo, etnia ou classe social. Artigo 3º. Todo cidadão brasileiro é livre. São princípios irrevogáveis o direito à vida, à liberdade, à defesa própria, à defesa de seus familiares, à defesa de sua propriedade e à defesa de terceiros em situação vulnerável. Inciso 1. É garantia fundamental de todo cidadão o provimento do próprio alimento por meio da caça e pesca na natureza para sustento próprio e de seus familiares. Inciso 2. A caça e pesca
como meio de preservação de cultura e costume regional, também serão permitidos em todo o território nacional. Inciso 3. O plantio, a criação de animais para sustento é livre em todo o território brasileiro, devendo o cidadão zelar pela higiene de maneira que não ofereça riscos à saúde ou incômodo aos moradores circunvizinhos. Artigo 4º. Todo cidadão é livre para exercer atividade profissional em todo o território nacional, desde que atenda os requisitos de formação para o exercício de sua função nos casos necessários. Inciso 1. O poder público restringir-se-á em fiscalizar somente quanto à formação profissional do indivíduo. Inciso 2. Caberá ao profissional a decisão para contribuir ou não com seu conselho de classe. Artigo 5º. Todo cidadão tem direito à propriedade de bem móvel ou imóvel. É vedado ao governo, por falta de pagamento de impostos ou multa, expropriar o imóvel, reter ou prender, ainda que temporariamente, qualquer veículo por falta de pagamento do imposto único anual, abre parênteses, 5% do salário mínimo vigente, ou multas. Parágrafo único. O governo deverá impedir a transmissão de propriedade do bem que esteja com dívidas por falta de pagamento de impostos ou multas aplicadas no patrimônio. Artigo 6º. Todo cidadão brasileiro tem direito à liberdade de expressão. É vetado a prisão por expressão de ideias e opinião. Artigo 7º. Quando sentir-se ofendido ou injustiçado, o cidadão terá o direito de resposta garantida no mesmo canal em que foi divulgado a suposta acusação injusta. A resposta deverá ter o mesmo destaque que a ofensa no meio em que foi divulgada. Parágrafo único. É vetado ao ofendido já condenado pelo crime que foi acusado solicitar o direito de resposta no mesmo meio que foi mencionado. É livre sua defesa em outro meio de comunicação que julgar satisfatório e tiver espaço cedido. Artigo 8º. O acusado injustamente, além do direito de resposta no mesmo canal, poderá solicitar ainda indenização por injusta ofensa. Parágrafo único. Aquele que acusou antes de sentença condenatória e teve de pagar indenização pela ofensa, poderá reaver a indenização paga, caso o acusado seja considerado culpado posteriormente pelo fato que foi acusado. Comércio, compra e porte de armas. Artigo 1º. O direito à posse e porte de arma de fogo encontra-se no âmago do princípio mais importante desta Constituição, que é o direito à liberdade e o direito à vida. Artigo 2º. É crime qualquer ação com o intuito de retirar o direito à posse e porte de arma de fogo. Artigo 3º. Para adquirir uma arma de fogo, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos. Inciso 1. RG. Inciso 2. CPF. Inciso 3. Comprovante de renda, abre parênteses, olerite, carteira de trabalho, fecha parênteses, ou declaração de prestador de serviço no caso do trabalhador autônomo. Inciso 4. Comprovante de endereço. Inciso 5. Curso de qualificação de acordo com as características da arma desejada. Inciso 6. Atestado de capacidade psicológica por profissional de sua preferência que atenda os requisitos básicos para o exercício de sua função, não sendo necessária qualquer exigência extra ao profissional de psicologia, senão as mencionadas neste mesmo inciso. Inciso 7. Atestado de bons antecedentes criminais da Polícia Civil de seu respectivo estado de origem e do atual. Inciso 8.
atestado de bons antecedentes criminais do Poder Judiciário Estadual de seu estado de origem e do estado atual. Inciso 9. Declaração feita a próprio punho, declarando o porquê da necessidade do porte e posse de arma de fogo. Inciso 10. Todos os documentos deverão ser apresentados com a cópia autenticada no órgão competente. Inciso 11. O governo deverá implantar sistema digital para requisição das devidas certidões online com checagem da sua autenticidade online. Artigo 4º. Caberá à Polícia Civil de cada estado do município do interessado a emissão da autorização para a compra, a emissão da posse e do porte de arma ao cidadão. Artigo 5º. É vetado à autoridade policial negar as autorizações diante da apresentação de todos os documentos descritos no artigo 3º desta mesma parte. Artigo 6º. O prazo máximo para emissão da autorização da compra, posse e porte é de 28 dias corridos. Parágrafo único. Nos casos em que o solicitante estiver em risco eminente de vida, sob ameaça de morte ou de injusta agressão, o prazo é de 24 horas. Delegacias que estiverem sobrecarregadas, a liberação deverá ocorrer no máximo em 72 horas a partir da solicitação do interessado. Artigo 7º. A venda e comércio de armas de fogo, exclusivas para caça, de alma lisa, popularmente conhecida por cartucheiras, terão seu comércio livre em todo o território nacional, sendo necessário apenas a apresentação do RG e CPF, comprovante de endereço, além de certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Civil e da Justiça Estadual do respectivo estado e laudo de aptidão de saúde mental ao responsável pela loja. O responsável da loja deverá verificar a autenticidade online das certidões, retendo uma cópia de cada documento em seu cadastro. As armas de alma lisa permitida para compra, posse e porte são os calibres 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16 e 12. Artigo 8º. Cumpridos os requisitos do artigo 3º, ficam liberados para a compra das seguintes armas e nas seguintes quantidades. Inciso 1. 2 armas curtas, abre parente, revólveres e pistolas, fecha parênteses, e 3.000 munições para cada arma por ano. Inciso 2. 2 armas longas raiadas, abre parênteses, de todos os calibres, com exceção dos calibres .30 e .50, fecha parênteses, podendo ser armas de repetição, semiautomática e automáticas, com limite de 6.000 munições por ano para cada arma. Inciso 3. Armas de caça de alma lisa, qualquer quantidade e calibre contidos no artigo 5º e quantidade livre de munição. Artigo 9º. Lojistas, colecionadores e atiradores esportivos terão suas atividades fiscalizadas pelo Exército. Parágrafo único. O prazo máximo para emissão da autorização será de 60 dias corridos. Artigo 10. A documentação apresentada para lojistas, atiradores esportivos e colecionadores, caçadores, serão os mesmos do artigo 3º, além das seguintes. Inciso 1. Certidão de bons antecedentes das juntas militares, caso o cidadão seja ex-militar. Inciso 2. Carta de recomendação por bom comportamento, caso seja ex-integrante da Polícia Civil ou Guarda Municipal. Inciso 3.
Certidão de bons antecedentes da Justiça Federal. Inciso 4. Possuir local seguro com cofre para a guarda de armas e munições, com sistema de monitoramento por câmeras e alarme. Artigo 11. Apresentado todos os documentos exigidos, é vetado ao militar do Exército responsável pela fiscalização negar a emissão da autorização para lojistas que desejarem comercializar armas e munições para a prática da atividade desportiva de atirador, caçador ou colecionador. Artigo 12. Fica dispensado da apresentação de documentos para compra e porte de armas agentes de segurança pública e segurança privada, sendo o porte válido em todo o território nacional. Parágrafo único. Quando o calibre da arma ou seu sistema de funcionamento não forem compatíveis com o do seu trabalho, o interessado deverá fazer curso de capacitação de acordo com a arma desejada. Artigo 13. O porte de arma de fogo terá validade de 5 anos, sendo renovado presencialmente com a apresentação de laudo psicológico recente, realizado nos últimos 6 meses, ou por sistema eletrônico, enviando o código do laudo realizado por profissional da área. Poderá retirar o novo porte pessoalmente ou receber em sua residência, pagando as despesas de confecção e envio do documento. Parágrafo único. Em caso do extravio ou atraso por entrega do novo documento de porte, o protocolo do novo, junto com o porte vencido, terá plena validade até o recebimento do novo documento. Artigo 14. As armas possuirão um documento de posse, além do recibo de compra e venda, nos mesmos moldes utilizados para veículos, contendo numeração, modelo, calibre, capacidade de carga e tipo de acabamento, devendo ser preenchido no recibo os dados do novo comprador mediante a apresentação da autorização de compra emitida pela Polícia Civil. Deverá ser realizado o reconhecimento de firma em cartório do vendedor e do comprador. Parágrafo único. No caso de doação, no local do valor, deverá ser escrito pelo vendedor em próprio punho doação. Artigo 15. As armas ilegais, sem registro, deverão ser legalizadas assim que a nova Constituição entrar em vigor. Caso a arma tenha tido a numeração suprimida, poderá ter um novo número marcado em seu corpo, fornecido pela autoridade policial, reincluindo essa arma na legalidade. Artigo 16. A partir da vigência da nova Constituição, será concedida uma anistia por um período de 6 meses para legalizar a posse de sua arma de fogo, sendo dispensado da apresentação das certidões exigidas, sendo necessário apenas a apresentação do CPF, RG e comprovante de endereço. Após esse período, será considerado contravenção penal a posse e porte ilegal de arma de fogo, com pena de multa de 1 salário mínimo ou prestação de serviço à comunidade no caso da impossibilidade de pagar a multa. Parágrafo único. No caso de reincidência, a pena será dobrada, triplicada, quadruplicada e assim por diante, de acordo com o número de reincidência do indivíduo. Artigo 17. O indivíduo que cumprir pena, após ser posto em liberdade, poderá adquirir um revólver com calibre máximo 38 para posse em sua residência, caso comprove que esteja sob ameaça de integrantes de facção rival. O limite será de 50 munições por ano. Parágrafo único. O ex-detento poderá solicitar o porte do trajeto casa-trabalho, casa-escola, abre parente, dele ou dos filhos, fecha parênteses, casa-igreja, para garantir sua proteção durante o trajeto de ida e volta para esses locais, caso comprove que esteja sob ameaça de facções rivais, além de estar trabalhando com carteira assinada.
Caso seja surpreendido fora do trajeto específico, em bares, casas de tolerância, casas noturnas ou lugares de consumo e venda de entorpecentes, perderá o direito à posse e porte da arma de fogo. Artigo 18. Fica permitido a prática de tiro em áreas rurais, desde que não ofereça riscos a moradores circunvizinhos. Artigo 19. Poderá solicitar o cidadão à Polícia Civil a liberação de prática de tiro no interior de sua propriedade urbana, desde que disponha de um local seguro e estrutura adequada para que não ofereça riscos aos moradores circunvizinhos de sua propriedade e de seus próprios familiares. Parágrafo único. Para a realização de disparos entre 18 horas e 8 horas, deverá possuir local fechado e com sistema de abafamento de ruído. Parte dos cultos e práticas religiosas. Artigo 1º. Reconhecendo que a população brasileira é formada por uma maioria cristã, divididos entre católicos e protestantes, e em consideração gratidão aos fundadores desta gloriosa nação, fica reconhecida a Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial do país. Artigo 2º. Todo edifício público deverá manter no seu interior ao menos um crucifixo em suas instalações, sendo que deverá estar exposto em local de destaque e visível, que permita ser facilmente visualizado por seus frequentadores e visitantes, além da existência de área destinada a servir como capela, principalmente nos hospitais, quartéis das Forças Armadas e Auxiliares, escolas, fóruns e cemitérios. Parágrafo único. Considera-se edifícios públicos, escolas públicas, câmaras municipais, estaduais e federais, quartéis das Forças Armadas e Auxiliares, fóruns, hospitais, cemitérios, delegacias e todo e qualquer edifício mantido pelo governo destinado ao atendimento da população. Artigo 3º. O Brasil é um país cristão, sendo composto por sua maioria de católicos e protestantes. Toda e qualquer religião que proíba e recrimine a prática da fé cristã em seu local de origem terá sua prática proibida no Brasil. Artigo 4º. Todos têm direito a praticar e declarar sua fé publicamente sem sofrer preconceito ou discriminação em todo o território nacional, desde que sua religião não recrimine, discrimine ou assassine cristãos em seu local de origem. Artigo 5º. Todas as regras desta Constituição também aplicam-se às religiões. Parte Território Nacional. Artigo 1º. O Estado brasileiro é indissolúvel, formado atualmente por seus estados e municípios. Artigo 2º. É permitido o desmembramento ou união de estados e municípios entre si mediante consulta popular. Artigo 3º. A capital do Brasil será transferida da atual Brasília para a região sudeste, no estado de São Paulo. Essa ação visa aproximar os governantes do povo, facilitando a supervisão do Congresso Nacional pela população brasileira. Parte Sistema Educacional Brasileiro, Princípios e Diretrizes Básicos. Artigo 1º. Toda criança tem direito à educação. Cabe aos pais ou responsáveis garantir condições para que a criança tenha acesso à educação. Artigo 2º. É obrigação do Estado fornecer educação de qualidade às crianças e adultos de todo o país, do ensino primário ao ensino médio. Artigo 3º. Caberá aos pais escolher o método de ensino de seus filhos, podendo esse ensino ser realizado no domicílio por pais ou professores particulares em escolas públicas ou privadas. Artigo 4º. A criança que receber educação domiciliar deverá submeter-se anualmente a exames realizados pelo Estado,
para avaliar se o aluno atingiu satisfatoriamente o reconhecimento da série que se requer a certificação. Parágrafo único. É obrigação do Estado elaborar apostilas com conteúdo programático e exercícios similares aos que caírem na prova de avaliação final de cada série. Esse material deverá estar disponível à venda para os alunos que realizarem seu estudo e formação a domicílio. As mesmas provas deverão ser aplicadas a alunos da rede pública de ensino. Artigo 5º. Os alunos que realizarem estudos domiciliares poderão realizar exames de uma série ou mais, de acordo com sua capacidade pessoal de aprendizagem em um único ano. Artigo 6º. Será matéria obrigatória disciplinar aulas de música até o ginásio. Abre parênteses, 9ª série. Fecha parênteses. As aulas deverão ser ministradas por técnicos com formação musical ou por profissionais que realizarem exame de aptidão, provando estar qualificados para ministrar aulas teóricas e práticas nas escolas. Artigo 7º. É vedado em todo o território brasileiro promover apologia ou doutrinação ideológica nas escolas de tipos de governos ou regimes totalitários e ditatoriais que restringiram a liberdade dos cidadãos e causaram extermínio em massa, miséria, fome, onde foram aplicados, tais como nazismo, socialismo, comunismo e fascismo. Artigo 8º. É vetado aos professores induzir alunos, mesmo que sob as ordens da direção, o uso de drogas legais ou ilegais, além de induzir na opção sexual do aluno, cabendo única e exclusivamente aos pais assuntos relacionados à orientação sexual. Aos professores caberá única e exclusivamente manter a disciplina e ordem na sala de aula e ministrar o conteúdo programático referente à sua disciplina ao aluno. Artigo 9º. É obrigatório nas escolas campanhas educativas demonstrando os malefícios acerca do uso de drogas legais, ilegais e do relacionamento sexual precoce, incluindo transmissão de doenças venéreas e da gravidez prematura. Artigo 10. As escolas públicas deverão ser regidas tendo a disciplina militar como base de seu funcionamento, com hasteamento da bandeira nacional, do Estado e do município todos os dias, além da execução do hino nacional todo início de semana. Abre parênteses, primeiro dia útil da semana. Fecha parênteses. Parte da família. Artigo 1º. É reconhecido por instituição familiar a união entre um homem e uma mulher e seus filhos. Artigo 2º. Filhos naturais e ou adotivos dispõem dos mesmos direitos e deveres. Da parte dos poderes executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Poder Executivo e Legislativo. Artigo 1º. Ao entrar em vigor esta Constituição, deverá ser mantido o modo de funcionamento do Congresso Nacional, das câmaras estaduais e municipais, com as seguintes alterações. Inciso 1. Redução de 2/3 dos poderes legislativos e executivos. Quando não for possível a redução de 2/3, reduzir pela metade o número de parlamentares. Inciso 2. A redução de auxiliares dos parlamentares e da verba de gabinete deverá ocorrer na mesma proporção. Inciso 3. Os parlamentares que assumiram um mandato puxado pelo voto do partido e não por voto direto serão automaticamente destituídos de seus cargos e realocados na posição de acordo com seu voto direto, visando manter a vontade direta do povo brasileiro. Poder Judiciário e Ministério Público. Artigo 1º. Esta Constituição decreta o fim do 5º Constitucional,
devendo todos os juízes que assumiram o cargo por essa manobra política serem destituídos imediatamente de sua função, incluindo todos do STF que não se enquadrarem no artigo 4º desta parte. Inciso 1. Qualquer outro cargo do Judiciário, do Ministério Público Estadual ou Federal que tenham assumido qualquer cargo por indicação e que não fosse funcionário público concursado, deverá imediatamente ser destituído da função. Artigo 2º. Todos os membros do Poder Judiciário e Ministério Público deverão entrar por meio de concurso público. Inciso 1. Para o cargo de juiz, a idade mínima é de 28 anos na data em que for empossado da vaga. Para a vara de família, o juiz deverá ser escolhido preferencialmente entre aqueles que são casados e que tenham filhos. Inciso 2. Para o cargo de promotor de justiça, a idade mínima deverá ser de 28 anos no dia em que for empossado do cargo. Inciso 3. Para ambas as vagas, o candidato deverá ter no mínimo 4 anos de exercício no âmbito jurídico. Artigo 3º. Ao STF incumbe a função de garantir o cumprimento da Constituição Federal. Artigo 4º. Os candidatos a ministro do STF deverão ser indicados por desembargadores e escolhidos pelo Presidente da República, e deverão ser escolhidos entre juízes já concursados de qualquer esfera do Judiciário. São eles: Tribunal Estadual, Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal de Justiça. O indicado deverá estar no mínimo 10 anos no exercício de sua função como juiz. Artigo 5º. Cabe ao STF garantir a obediência irrestrita à nova Constituição. Artigo 6º. Ministros do STF e juízes de qualquer esfera que contrariarem a nova Constituição deverão ser imediatamente destituídos do cargo, principalmente quando essa insatisfação partir por manifestação popular. Da parte dos funcionários públicos. Artigo 1º. O funcionário público goza de estabilidade profissional, podendo ser desligado apenas por motivos graves como corrupção, improbidade administrativa, excesso de faltas não justificadas, além de outros motivos discriminados em legislação específica. Parágrafo único. Ao ser destituído do seu cargo por qualquer um dos motivos especificados acima ou em legislação complementar, o ex-funcionário perderá todos os direitos inerentes ao seu cargo, não importando o nível hierárquico ou tempo de exercício de sua função. Artigo 2º. É dever de todo funcionário público servir ao Estado e não servir-se do Estado, atendendo a população do país de maneira cordial. Artigo 3º. É vetado ao funcionário público concursado ou eleito por eleição popular, abre parênteses, parlamentares, fecha parênteses, receber auxílio moradia, auxílio paletó ou qualquer outro auxílio por manobra ilegal com a finalidade de transgredir a nova Constituição, não importando seu cargo ou nível hierárquico. Parágrafo único. Os funcionários públicos estaduais e federais deverão ser avisados com antecedência para que tenha tempo hábil de providenciar nova moradia, caso o governo não disponha de alojamento para o funcionário. O funcionário público com filhos em idade escolar deverá gozar de estabilidade até o final do ano letivo de seu filho. Artigo 4º. Ao funcionário público, caberá única e exclusivamente como direito a estabilidade profissional, devendo ter os mesmos direitos e ser regido pelas mesmas diretrizes que o empregado do setor privado. Artigo 5º. Os funcionários públicos que estiverem próximos de sua aposentadoria, faltando 5 anos ou menos de contribuição, permanecerão com seus direitos inalterados. Todos os demais reger-se-ão pela nova Constituição. Parágrafo único.
Os ministros do STF que não cumprirem os requisitos exigidos pelo artigo 4º da parte que trata acerca do Poder Judiciário e Ministério Público não gozarão deste benefício, devendo ser destituídos de seu cargo imediatamente. Da parte da candidatura e partidos políticos. Artigo 1º. É permitido a candidatura de modo independente. Artigo 2º. É vetado a políticos em exercício, candidatos, partidos políticos nacionais receberem qualquer apoio, abre parênteses, financeiro, logístico, material, ideológico, etc., fecha parênteses, de partidos internacionais ou de empresas nacionais e internacionais. Parágrafo único. O partido deverá manter-se única e exclusivamente com o dinheiro arrecadado de seus filiados. Artigo 3º. É vetado a criação de partidos comunistas, socialistas, nazistas, fascistas ou qualquer outra ideologia ditatorial que tenha causado a morte indiscriminada da população, que tenha trazido fome e miséria à nação onde foi implantada. Parágrafo único. Todos os partidos já inscritos que tiverem sua ideologia referida no artigo 3º deverá ter sua inscrição cancelada imediatamente após a promulgação desta Constituição. Artigo 4º. Os políticos serão eleitos em ordem decrescente, não importando a quantidade de votos de seu partido, garantindo assim que a real vontade da população seja respeitada e obedecida. Artigo 5º. O voto em todo o território nacional é facultativo. Artigo 6º. É vetado a candidatura de pessoas. Inciso 1. Com mau antecedente criminal em qualquer esfera judicial. Inciso 2. Parlamentar que tenha sido exonerado de seu cargo por improbidade administrativa, excesso de falta não justificadas. Inciso 3. Funcionário público que tenha sido exonerado por improbidade administrativa, excesso de falta sem justificativa ou qualquer outro motivo que o desabone em legislação complementar. Parágrafo único. Aquele que estiver sofrendo processo poderá ser candidato, porém, caso seja condenado, deverá ser destituído imediatamente de seu cargo, devendo entrar um suplente em seu lugar. Artigo 7º. Os parlamentares não gozam de nenhum benefício no âmbito judicial, podendo ser investigado, processado e julgado durante seu mandato, sendo obrigação do Poder Judiciário, para que acelere o julgamento de modo que não comprometa o bom andamento do processo, além de não permitir a permanência de criminoso como parlamentar. Sendo condenado, o parlamentar deve ser afastado imediatamente de sua função e enviado para a instituição carcerária para o cumprimento de pena em regime decretado pelo Poder Judiciário. Artigo 8º. Funcionários públicos do Poder Judiciário ou parlamentares que sofreram impeachment ou ainda que utilizarem-se da manobra da renúncia para evitar sofrer o processo do impeachment, deverá ser destituído do cargo, ainda que na vigência da Constituição anterior, além de não poder candidatar-se novamente a nenhum cargo eletivo e nem participar de concurso público. Da parte do sistema prisional. Artigo 1º. É vedado ao Estado manter em suas casas de ressocialização, abre parênteses, cadeias penitenciárias, presídios ou qualquer outra instituição destinada ao cumprimento da pena, fecha parênteses, um número maior de detentos que as vagas disponíveis. Artigo 2º. O preso será obrigado a trabalhar durante o cumprimento da pena para pagar seus gastos durante sua permanência na casa de detenção. Artigo 3º. É obrigação do Estado fornecer alimentação adequada, itens de higiene, uniforme e condições de higiene adequadas ao preso durante o cumprimento de sua pena. Artigo 4º. A vida e a integridade física do preso é responsabilidade do Estado a partir de sua detenção, ficando responsável por garantir a segurança e a integridade física do preso.
Artigo 5º. Qualquer dano à integridade física do preso será de responsabilidade do Estado e seus agentes, devendo receber indenização em caso de lesão. No caso de morte do detento ou lesão que cause a incapacidade física do preso, será obrigação do Estado, além da indenização, promover auxílio aos dependentes do preso, abre parênteses, filhos menores, fecha parênteses, tendo por base o salário de seu último registro em carteira. No caso de não haver registro em carteira, a pensão à família, abre parênteses, filhos menores, fecha parênteses, do preso, deverá ser de um salário mínimo. Artigo 6º. No caso da necessidade de vagas para novos detentos, deverão ser soltos, para dar lugar aos novos presos, aqueles que estiverem presos por crimes de menor potencialidade ofensiva e que estiverem mais próximos ao término do cumprimento de sua pena. Artigo 7º. Os trabalhos realizados pelos detentos deverão preferencialmente ser realizados concomitantemente com o curso profissionalizante, criando oportunidade de uma nova vida ao detento após o cumprimento de sua pena. Artigo 8º. É obrigação do Estado manter casas de ressocialização exclusivas para a população carcerária feminina. Artigo 9º. Independentemente da orientação sexual, o preso deverá cumprir pena na casa de ressocialização de acordo com seu sexo. Artigo 10. Quando possível, o preso deverá cumprir pena no estabelecimento mais próximo de sua residência e familiares, visando facilitar a visita de seus familiares. Artigo 11. É obrigação do Estado manter na casa de ressocialização área para a prática de esportes e banho de sol da população carcerária. Artigo 12. É dever do Estado fornecer cursos educacionais ao detento durante o cumprimento da pena. Artigo 13. É obrigação do Estado e seus agentes garantir atendimento médico ao detento quando necessário. Artigo 14. É obrigação do Estado manter um pequeno espaço recreativo para crianças, abre parênteses, pequeno escorregador, balanço e bancos com grama sintética ou natural, fecha parênteses, na casa prisional, visando trazer um aspecto social positivo tanto ao preso quanto ao filho do detento durante dias de visita. Artigo 15. É obrigação do Estado manter uma pequena capela cristã para oração e prática religiosa dos detentos. Artigo 16. É obrigação do Estado transportar os detentos de maneira digna e segura. Artigo 17. É vetado agressão ou tortura em qualquer instância da prisão do detento por agentes públicos. Artigo 18. Considerando o aspecto cristão do Brasil, é vetado a tortura, condições indignas ao detento, independentemente do crime praticado. Artigo 19. Aos agentes de segurança pública ou privada, abre parênteses, GCM, vigilantes, fecha parênteses, são garantidas unidades prisionais exclusivas antes e depois da condenação. Artigo 20. O detento que estiver realizando curso profissional ou ofício, abre parênteses, carpintaria, marcenaria, manutenção, agricultura, costura, etc., fecha parênteses, durante o cumprimento da pena, poderá receber a companhia de filhos maiores de 14 anos para que aprenda junto de seu pai ou mãe o ofício. Da parte da legítima defesa. Artigo 1º. Aquele que matar ou lesionar terceiro para proteger sua vida, a vida e integridade física de seus familiares, a vida de terceiros em situação vulnerável, para defender seu patrimônio, sua propriedade urbana ou rural de invasores, não deverá ser indiciado ou processado. Parágrafo único. É obrigação do Estado fazer a retirada do corpo do criminoso de vias públicas e propriedade particular, realizar a locomoção para atendimento médico caso necessário e conduzir o criminoso para a prisão preventiva até seu julgamento, onde tomará ciência do local, tempo e tipo de regime durante o cumprimento de sua pena. Artigo 2º.
A vítima deverá descrever brevemente ao agente responsável pela retirada do criminoso do local do crime, o modo pelo qual foi abordado e o meio utilizado para sua defesa. Artigo 3º. É vetado ao Estado acusar a vítima por excesso de legítima defesa. Não há excesso de legítima defesa, já que a vítima não consegue prever os meios pelos quais o criminoso usará para atingir seu objetivo e se existe um ou mais criminosos associados para lhe causar o dano. Principalmente pelo efeito surpresa, em que a vítima detém pouco tempo para pensar, analisar e reagir à situação. Sua reação tem de ser rápida contra os criminosos que tiveram tempo para premeditar toda ação criminosa. Artigo 4º. As regras da legítima defesa também dirigem-se a agentes de segurança pública ou privada. Artigo 5º. Qualquer um do povo poderá prender quem quer que esteja em flagrante delito, abre parênteses, cometendo crimes contra a vida e o direito à propriedade privada, fecha parênteses. Artigo 6º. É permitido aos cidadãos de zonas urbanas e rurais criar associações para coibir ações criminosas em invasão de propriedades urbanas ou rurais, inclusive realizando patrulhamento ostensivo para coibir a prática criminosa. É vetado a cobrança pelo patrulhamento realizado pela própria população, devendo ocorrer de maneira espontânea com o único intuito de conter a ação criminosa na região. Parágrafo único. Reunir-se, associar-se, criar associação, liderar associações para invadir propriedades privadas de áreas urbanas ou rurais é crime, sendo permitido ao proprietário ameaçado fazer uso de força que julgar necessária para repelir invasores, ficando isento de investigação policial, inquérito ou processo judicial, ainda que sua reação resulte na morte de um ou mais agentes criminosos, abre parênteses, invasores, fecha parênteses. Artigo 7º. Aquele que matar criminoso que matou ou atentou contra a vida de filhos, cônjuges, pais e familiares, para lograr êxito na execução de um crime, entre eles assalto, estupro, invasão de propriedade privada, entre outros, será isento de pena, ainda que tenha decorrido longo prazo da tentativa da prática ou execução do crime em questão contra seus familiares. Parágrafo único. É vetado matar assassino quando seu familiar foi morto durante realização de ação criminosa. Abre parênteses, cometendo crime, fecha parênteses. Da parte, empresas estrangeiras e estrangeiros no país. Artigo 1º. É vetado a participação de empresas estrangeiras em setores diretamente ligados à segurança nacional. Artigo 2º. Medicamentos produzidos por indústrias químicas estrangeiras que contenham matéria-prima de origem brasileira não terá sua patente exclusiva, podendo ser reproduzida e distribuída gratuitamente pelo país em suas unidades de saúde em todo o território nacional. Artigo 3º. É vetado a participação de empresas estrangeiras e de estrangeiros em ONGs de qualquer segmento em todo o território nacional, ainda que seja com financiamento. Parágrafo único. O descumprimento será considerado como uma ameaça à soberania nacional, devendo os criminosos serem imediatamente detidos pelo quartel do Exército responsável pela região militar, além de ser interrogado até que se descubra a real intenção do invasor. Artigo 4º. É vetado a negociação com nações comunistas e com assassinos de cristãos. Da parte das vias de trânsito e estradas brasileiras. Preâmbulo. Com a forte indústria de multa criada por criminosos que se apossaram do poder público, com a nítida intenção de assaltar o contribuinte de maneira disfarçada, surge a necessidade da inclusão de alguns artigos direto na Constituição,
para que sirvam de diretrizes à lei complementar. Artigo 1º. É vetado radares escondidos e radares móveis em todo o território nacional. Artigo 2º. Sendo a principal função do radar evitar acidentes, todo radar deverá ser devidamente sinalizado de maneira clara, com aviso da presença de radares nas vias locais, a 200 e 100 metros antes do radar, além do local do próprio radar. Artigo 3º. Nas estradas e rodovias, a 400 e a 200 metros antes da localização do radar, além do local do radar. Artigo 4º. Os radares deverão ser identificados com luzes intermitentes de cor laranja, facilitando a visualização pelo condutor, dando tempo hábil para que reduza a velocidade. Artigo 5º. Os radares deverão ser instalados exclusivamente em locais: inciso 1, com alto índice de acidentes; inciso 2, áreas escolares, templos religiosos com grande movimentação de pedestres, hospitais, asilos, praças e parques com grande movimentação; inciso 3, antes de curvas acentuadas. Artigo 6º. É vetado a instalação de radares em final de declives que antecederem grandes aclives, impedido a tomada de embalo de veículos mais lentos, causando uma redução drástica de velocidade na via, oferecendo riscos aos veículos que trafegam em velocidade normal. Artigo 7º. Das penalizações e valores das multas. Inciso 1. Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade em até 19%, deverá receber em sua residência uma advertência. Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade em até 19% por 3 vezes, deverá ser emitida uma multa com o valor de 10% do salário mínimo vigente. Inciso 3. Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade em mais de 20% e até 30%, deverá ser emitida uma multa com o valor de até 10% do salário mínimo vigente. Inciso 4. Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade em mais de 31%, deverá ser emitida uma multa com valor de 20% do salário mínimo vigente. Artigo 8º. É obrigatório o uso do cinto de segurança em vias que a velocidade máxima permitida seja igual ou superior a 60 km por hora. Inciso 1. O valor da multa por descumprimento será o valor de 20% do salário mínimo vigente em vias urbanas. Inciso 2. O valor da multa por descumprimento em estradas e rodovias será o valor correspondente a 40% do salário mínimo vigente. Inciso 3. O valor será único, não sendo cumulativo por pessoa que esteja sem cinto. Artigo 9º. Ultrapassar sinal vermelho entre as 6 horas e meia-noite, multa correspondente a 30% do salário mínimo vigente. Parágrafo único. Semáforos, onde fica claro que a única intenção foi arrecadar dinheiro de maneira ilícita pelo poder público, deverá ser desinstalado mediante a apresentação de 10% de assinatura dos moradores do bairro. Caso a solicitação dos moradores não seja atendida no prazo máximo de 15 dias, os moradores de posse do abaixo-assinado poderão desativar por conta própria o semáforo. Artigo 10. Trafegar na contramão. Inciso 1. Em vias de até 30 km por hora, advertência por escrito e a cada 3 reincidências, multa correspondente ao valor de 20% do salário mínimo vigente. Inciso 2. Em vias de 40 a 50 km por hora, multa correspondente a 40% do salário mínimo vigente. Inciso 3. Em vias de 60 km por hora, multa correspondente a 50% do salário mínimo vigente. Inciso 4. Em vias de 70 a 90 km por hora, multa correspondente a 1 salário mínimo. Inciso 5.
Em vias acima de 100 km por hora, multa de 2 salários mínimos. Artigo 11. Em caso de embriaguez ao volante, o carro deverá ser retido até que outro condutor devidamente habilitado em condições venha retirar o carro. Inciso 1. Fica estipulado a multa de 1 salário mínimo vigente em caso de embriaguez moderada, onde só seja possível constatar apenas por aparelho de aferição de graduação alcoólica no sangue, devendo esse resultado ser apresentado como prova. Inciso 2. Fica estipulado a multa de 2 salários mínimos em caso de nítida embriaguez, quando o condutor apresentar dificuldades de fala, dificuldade de movimentação, dificuldade em equilibrar-se e manter-se de pé, impossibilitado de conduzir o carro de maneira constante e uniforme na via. É válido como prova a filmagem realizada por agente de trânsito ou autoridade policial, além de filmagens de outros condutores ou pedestres que reconhecerem a situação de perigo e denunciar o condutor em infração à autoridade policial ou fiscal de trânsito, que terá a obrigação de realizar a abordagem imediata do condutor para averiguação. Caso seja constatado o fato, a filmagem deve ser apresentada como prova. Artigo 12. Quando o condutor cometer a infração em veículos de terceiro, a multa recairá sobre a CNH do infrator e não sobre o veículo, devendo ser paga em até 1 ano após a data da infração. Caso não realize o pagamento da multa, a CNH deverá ser suspensa até o pagamento da mesma multa. Artigo 13. É vetado ao Estado retirar ou apreender a CNH do motorista infrator. Caso o condutor não pague as multas no prazo máximo de 1 ano após a infração, o Estado poderá suspender o direito de dirigir do condutor até que o pagamento seja realizado. Artigo 14. É obrigação do condutor manter o endereço atualizado no órgão competente para que não se perca o prazo para pagamento ou ainda o prazo para recorrer quando a pena de multa for injusta e indevida. Artigo 15. É vetado à Polícia Militar ter destacamento exclusivo para trânsito e realizar blitz com exclusiva intenção de fiscalizar trânsito e condutores, sendo a função da Polícia Militar o combate à criminalidade, devendo essa fiscalização ser realizada por fiscal e operador de trânsito. Artigo 16. É permitido ao policial, durante a realização de blitz, com o intuito de evitar ações criminosas ou qualquer ato ilícito, realizar autuações de trânsito quando o condutor estiver em descumprimento com o Código Brasileiro de Trânsito. Artigo 17. É livre o trânsito em todo o território nacional, em todos os dias do ano, sem exceção, sendo vetado a criação de leis em todo o território nacional que vise restringir a circulação de veículos de acordo com sua placa, abre parênteses, rodízio, fecha parênteses. Artigo 18. É permitida a proibição de veículos com peso excessivo que ultrapasse os limites suportados por pontes ou viadutos, sendo obrigação do Estado a reforma e manutenção das vias de todo o país. Artigo 19. É vetado a instalação de barreiras por altura, visando proibir o trânsito de caminhões por mero deleite de moradores de bairros nobres, sendo permitido pelos próprios condutores a retirada desses dispositivos instalados irregularmente. Artigo 20. Conduzir veículo com telefone móvel ou qualquer dispositivo eletrônico em mãos. Inciso 1. Em vias urbanas, multa correspondente a 30% do salário mínimo vigente. Inciso 2. Em estradas e rodovias, multa correspondente a 1 salário mínimo vigente. Artigo 21. Tendo em vista o déficit do sistema prisional brasileiro, é vetado a prisão, detenção e reclusão do condutor por acidente de trânsito, salvo quando ficar claro que o condutor tinha a clara intenção em matar ou lesionar a vítima por desavença anterior. Artigo 22. A condenação por infração de trânsito quando gerar lesão,
deficiência transitória ou permanente da vítima, deverá ter os dias de pena convertidos em horas de serviço comunitário em hospitais públicos e preferencialmente em setores específicos de reabilitação de vítimas de acidente de trânsito quando houver. Inciso 1. A cada dia de pena na condenação, o infrator deverá cumprir 8 horas de prestação de serviço comunitário em hospitais públicos e preferencialmente quando houver em sessão específica de reabilitação de vítimas de acidentes de trânsito. E assim, sucessivamente. Como exemplo, um infrator condenado a 1 ano de pena terá de prestar 2.920 horas. O resultado vem da seguinte conta: 1 ano é igual a 365 dias, multiplicado por 8 horas, tem o resultado de 2.920 horas. Inciso 2. Agentes do Poder Judiciário deverão realizar o monitoramento das horas mediante a apresentação de horas prestadas pelo infrator, assinadas por médicos e enfermeiros do setor em que o infrator prestar o serviço comunitário. Inciso 3. O infrator deverá apresentar-se mensalmente no fórum com o cartão contendo as horas prestadas, com carimbo e assinatura dos médicos e enfermeiros do dia. Inciso 4. É vetado a rasura no cartão de prestação de serviço. Caso ocorra erro, o profissional de saúde deverá emitir uma declaração a próprio punho, esclarecendo o erro do registro de horas. Artigo 23. É permitido à vítima ou seus familiares fiscalizarem se a prestação de serviço está sendo realizada corretamente. Artigo 24. O profissional de saúde ou do fórum que for surpreendido realizando marcação indevida, computando mais ou menos horas do que foi prestado pelo infrator, deverá ser afastado do cargo imediatamente por corrupção e improbidade administrativa, sendo proibido de prestar novos concursos públicos e a candidatar-se nas eleições em todo o território nacional. Parágrafo único. Desde que fique comprovado o erro por equívoco, fica isento de pena o funcionário. Artigo 25. É permitido ao empregador do infrator reduzir a carga horária do funcionário infrator, reduzindo seu salário proporcionalmente, caso o infrator seja pai de menores de 14 anos ou menos e que seja viúvo, ou a mãe de seus filhos seja incapaz e tenha sido impedida pela justiça por qualquer razão de cuidar dos filhos, sendo o único responsável pela guarda das crianças. Artigo 26. A prestação do serviço comunitário não deverá ser menor que 2 horas diárias, com direito a 1 dia de não comparecimento por semana. Abre parênteses, folga, fecha parênteses. Artigo 27. Além da prestação de serviço comunitário, fica obrigado o infrator de arcar com as despesas extras, indenização e prestar assistência à vítima até que ela esteja recuperada do acidente voltando à sua rotina. Caso a vítima faleça e deixe dependentes, é obrigação do infrator prestar assistência a esses dependentes pelo tempo que for necessário, no caso de filhos menores até que atinja a maioridade. Artigo 28. Caberá ao candidato a condutor escolher os profissionais de sua preferência para a realização do exame médico e psicotécnico, para a realização dos exames para a Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo único. Fica a critério do candidato a condutor a contratação de autoescola para a realização de aulas teóricas e práticas, podendo o candidato a condutor estudar a teoria e prática por meios próprios. Artigo 29. O candidato a condutor, após a realização dos exames médico e psicotécnico, sendo aprovado, apresentando os documentos necessários descritos no site do órgão competente ou relação em painel no espaço físico do próprio órgão, poderá pagar as taxas da prova teórica e prática, onde será agendado primeiro a prova teórica e depois a prova prática. No caso da reprova da prova prática,
o candidato deverá reagendar um novo exame teórico, sendo impedido de realizar a prova prática até que logre êxito na prova teórica. Conclusão: não vejo outra saída para uma real melhora em nossa nação que não seja pela promulgação de uma nova Constituição. A atual Constituição está imersa em uma ideologia comunista e positivista, de modo que esfacela os pilares de nossa sociedade, além de blindar os criminosos que, desde o golpe da proclamação da República, apropriaram-se do Estado brasileiro, saqueando nossa nação livremente. Assim como diversos países que se autodenominam como república, vivemos uma falsa democracia, onde de maneira gradual e velada nossos direitos foram retirados de geração em geração, chegando ao ponto de estarmos vivendo uma ditadura sem que a maioria se desse conta. O poder foi retirado das mãos do povo, nosso sistema eleitoral não representa a vontade direta do povo e os parlamentares agem descaradamente contra a vontade e os valores da nação brasileira. Nosso atual presidente, que prometeu combater firmemente essa ideologia criminosa instalada no poder, mostrou-se sem firmeza, abandonando o povo brasileiro, virando a costa para os seus apoiadores que foram presos de maneira ilícita, traindo a confiança e dedicação do ministro Weintraub, que teve de fugir do país para não ser preso injustamente. Tem assistido governadores e prefeitos saquearem a nação de maneira descarada, cometendo crime de prevaricação. Assiste ao judiciário, que age de maneira livre e inconstitucional. Ainda que esteja realizando algumas obras de pequena relevância, nosso presidente perdeu o controle de nossa nação, tornando-se uma mera figura ilustrativa. Quando tive a ideia de elaborar essas pequenas diretrizes que poderiam guiar a nossa nação para a liberdade e, se não pelo fim, mas pelo menos uma significativa redução da promiscuidade que se tornou o Estado brasileiro, acreditava que o nosso presidente seria a pessoa ideal para aprimorar essas ideias e ideais de nação, elaborando uma nova Constituição e realizando um plebiscito para saber se a população aprovaria ou não. Mas, tendo em vista a decadente situação em que nos encontramos com o atual governo, duvido muito que nosso presidente teria coragem para tal feito. Sei que ele tem família e também sei do potencial de perversidade que possui os inimigos de nossa nação. Mas ele, como capitão de nosso exército, que de glorioso só tem o passado, e por ser parlamentar há décadas, deveria imaginar o que estaria por vir, e não abandonar o povo e sua nação no meio da missão. Nem mesmo com presidentes comunistas presenciamos cidadãos de bem sendo presos, simplesmente por estarem trabalhando de maneira digna para levar o sustento de sua família, ou transeuntes sendo detidos por estarem em uma praça pública. Além de jornalistas e apoiadores sendo presos de maneira criminosa, sem fundamentação legal para tal ação. Vale lembrar de 2 cidadãos presos por realizarem um simples protesto em frente à casa de um ministro de nossa Suprema Corte, mandados para uma penitenciária. E o que dizer de um general do Exército que teve sua casa invadida, um coronel do Exército que teve de usar tornozeleira eletrônica, um outro coronel da reserva esfaqueado por um militante de esquerda descaradamente em plena Avenida Paulista. A lista de atrocidades que assistimos no governo daquele que se diziam escolhido por Deus são muitas. Esse mesmo homem foi incapaz de descobrir o mandante daquele que lhe desferiu a facada. Uma facada grave que, além de atingir o próprio presidente, atingiu toda a honra, ferindo o orgulho de nossa nação. Enquanto muitos acreditam que tudo isso faz parte de um plano que nunca chega, eu acredito que chegou a hora de assumirmos que estávamos enganados e que o Bolsonaro faz parte de mais uma triste decepção da macabra história de nossa nação. Peço a Deus que esteja enganado e que seja surpreendido por uma boa surpresa, mas por enquanto o que posso fazer é colaborar com uma singela ideia que, ainda que seja uma distante solução para nossa nação, sirva para despertar o povo adormecido em berço esplêndido,
da necessidade de uma reação enérgica. Fiquem à vontade para realizar críticas construtivas, usá-la como base para a elaboração de documento bem elaborado ou sugerir edições ou alterações. Que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem, pois os inimigos são muitos e poderosos. De alguém que desde o início amou sua nação como poucos, Herbert Procópio.